paz do Senhor, queridos juniores, eu sou a tia Jéssica. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Dar Saber Mais, da nossa editora Betel, tá? Que é a editora da nossa igreja. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem como título A Infância de Jesus, tá bom? Chegamos na infância dele. Vamos dar uma atualizada na nossa localização geográfica, vamos dizer assim, né? Jesus nasceu em Belém, tá? Belém da Judéia, tá lá no livro de Lucas, capítulo 2, depois vocês podem pesquisar. Depois de Belém, eles fugiram de Herodes e ainda eles foram morar no Egito. Então a infância de Jesus praticamente foi no Egito, tá? E agora, nossa localização, vamos botar aí um símbolozinho aí do GPS, nós estamos em Nazaré, tá? Jesus passou a sua juventude em Nazaré, por isso que ele foi chamado de Nazareno, tá bom? Então, todo ano nós temos, nós aqui, nós comemoramos a Páscoa, né? Que é no mês de abril. Então, naquela época, a festa da Páscoa já existia. Lembra que lá no Egito, Deus deu livramento, e o anjo quem tinha o sangue nos umbrais das portas, e o anjo passava por cima? Desde o Egito, né, desde que Deus deu livramento ao povo da mão dos egípcios, de Faraó, o povo de Israel comemorava a festa da Páscoa. Então a festa da Páscoa durava 7 dias, era feita todo ano no mês, acho que é a Bíblia, não sei se é assim que se fala, que a tia não sabe falar hebraico, mas todo ano eles comemoravam a Páscoa, né? A festa da Páscoa durava 7 dias. Então era uma viagem, né? Eles saíam lá de Nazaré, iam para Jerusalém, para poder estar comemorando a Páscoa. E aí o que acontece? Era uma oportunidade, Jesus ia ser apresentado, né, no templo, era a sua primeira viagem, né? Provavelmente ele estava muito feliz, muito ansioso. Jesus, ele tinha um conhecimento da palavra, né? Provavelmente ele lia os pergaminhos falando das escrituras, né? Jesus ele conhecia. Então, provavelmente ele estava muito, né, como toda criança e todo adolescente que tem uma missão legal para poder realizar, ficou muito feliz, né, de poder estar viajando com seus pais. E aí ele tinha feito 12 anos, né, uma idade muito, vamos dizer assim, muito divertida, né, são muitas emoções, né, com essa idade. Os juniores provavelmente já podem, se tiver consciência, lógico, né, passar as águas. Então vamos dizer que era uma idade muito, muito especial para Jesus, né? Chegou aos seus 12 anos e ele ia ser apresentado ao templo, né, para os doutores. Só que aí a festa durava 7 dias, né? Com um dia de viagem, Maria e José voltando para casa, vamos dizer assim, perceberam que Jesus não estava. Lembra que eu falei que eles viajavam em caravanas, era muita gente? Provavelmente eles acharam que Jesus estava com algum dos parentes, que também foram, e perceberam que Jesus não estava voltando para casa com eles. E eles voltaram para Jerusalém para ir atrás de Jesus. Tu imagine o desespero de um pai e uma mãe ao descobrir que seu filho não estava com eles, né? A Bíblia não fala assim com detalhes de emoções, vamos dizer assim, do desespero de Maria e José, mas com certeza, né, se eu imaginar perder um dos meus filhos, eu fico doida, né? E eles imediatamente voltaram, perceberam que Jesus não estava e voltaram para Jerusalém para poder procurar Jesus. E imagine onde que eles encontraram Jesus? No templo. No templo, no meio dos doutores, muito eloquente, falando, né, das escrituras sagradas e sendo admirado, né, por aquelas pessoas que estavam ouvindo. Só que, gente, deve ter sido lindo, né, ver um menino de 12 anos falando. Eu fico boba quando eu vejo os meus alunos, né, Ana Beatriz, João Gabriel, Sofia, quando eu vejo eles falando assim, contando uma história, eu fico toda boba, né, e os outros também. Tu imagine o orgulho que eles devem ter ficado do menino Jesus. Só que o que acontece? Na verdade, ele, não vou dizer, ele não desobedeceu, né? Mas Maria ficou. Imagina ela falando com ele, né? Poxa, você não veio com a gente, né?
não vou dizer que ela brigou com ele ou deu uma bronca nele, não, mas Jesus nem ousou responder sua mãe. Ele só falou que estava cuidando das coisas do pai dele, e aí ele estava se referindo a Deus, né? Mas imediatamente Jesus voltou para casa com seus pais, né? Eu tava lendo, né, essa história, estudando ela, e eu fiquei boba com a obediência de Jesus, onde nós vemos hoje, é o que nós mais vemos aí, os adolescentes respondendo, crianças pequenas respondendo, pai e mãe, e desaforando mesmo, xingando até nome ruim, palavrão, e Jesus não ousou levantar a sua voz para sua mãe em sinal de respeito, né? Nós temos o primeiro mandamento como promessa é honrar pai e mãe, né? E Jesus foi o que ele fez, ele obedeceu, ele voltou para casa, né, com seus pais, ele poderia responder ali, né, de uma certa forma, poxa, eu tô na igreja, eu tô cuidando das coisas de Deus, né, vamos dizer assim, mas não, ele tinha muita consciência de que ele tinha uma missão, um projeto, né? Deus tinha um projeto para ele, mas que não era a hora. Ele era um adolescente, ele era uma criança. E nós aprendemos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que Deus determinou tempo para todas as coisas. Se ainda não chegou o seu tempo, aguarde, né? Ainda não tinha chegado a hora de Jesus. Nós vamos ver que com 30 anos é quando o ministério de Jesus vai aflorar, que ele vai fazer o seu primeiro milagre, né? E seu ministério dura 3 anos, porque com 33 anos é quando Jesus é crucificado. Então ele só tinha 12, ainda faltava 18, não, 18, né, eu acho, para 30, para o seu ministério. Não estava na hora, né? Ele tinha vontade, eu vejo hoje muitos adolescentes com muita vontade de ser muita coisa, mas ainda não é o tempo, né? Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Com as coisas de Deus, falando da palavra de Deus, das escrituras, no meio de pessoas influentes, mas ainda não era a hora. Então, gente, vamos respeitar o tempo de Deus para a nossa vida, tá? O momento agora é de obediência, é de obedecer, tá bom? Deus não requer de nós sacrifícios de tolo. Deus quer de nós obediência, tá? Tá lá no livro de Samuel, quando acontece uma situação com Saul, né, com o rei Saul, isso nós já estudamos já nos trimestres passados aí, sobre os reis de Israel, e nós vemos que Saul ele preferiu sacrificar em vez de obedecer. E hoje é a palavra de Deus para nós, neste dia, nesta manhã, é tempo de obedecer. Obedeça sua mãe, obedeça seu pai, obedeça os mais velhos, o pastor, a sua tia, a sua avó, aquela que está ali orientando você, que é responsável por você. Prefiram obedecer. A obediência traz as janelas do céu abertas de bênçãos para vocês. E ao contrário da desobediência, a desobediência ela traz frutos irreparáveis, tá? Dentre eles, até a morte, né? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, gente, neste dia, tá? Prefiram obedecer. Deus tem prazer na obediência, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui, ó, o texto áureo, né, que a tia sempre esquece de ler no começo, que está lá em Colossenses 3:20. Deixa eu abrir rapidinho aqui pra gente. Livro de Colossenses, tá? Que diz assim, ó: Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, quer agradar a Deus? Quer ver Deus muito feliz? Obedeça. Obedeça a Deus, obedeça aos seus pais, tá bom? Gente, para ter mais informação sobre a vida de Jesus, nós temos na nossa Bíblia Sagrada a biografia de Cristo, que é os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Esses 4 livros de escritores muito bons fala sobre a vida de Jesus. O livro de Lucas, então, é um livro muito completo, porque Lucas era médico e tem muita riqueza de detalhes, tá?
tem coisa que só está escrita no livro dele. Então leiam mesmo a palavra, é um livro fácil de entender, não é igual Números, Deuteronômio, que são livros difíceis, né? Desculpa. Então, são livros fáceis de você entender, tá bom? Leiam Mateus, Marcos, Lucas e João, depois contem a experiência, tá? De ter lido a biografia de Cristo, tá bom, gente? São livros que vão ajudar vocês a entender melhor essa revista que a editora Betel montou nesse trimestre, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a paz do Senhor.